Estamos no marco da primeira Semana de Saúde Mental. Essa semana histórica apresenta uma colaboração sem precedentes entre a OPAS e a Organização dos Estados Pan-Americanos. Antes de continuar, eu informo que esse evento tem tradução simultânea em espanhol e inglês. Vocês podem selecionar o idioma de preferência no ícone de mundo na parte inferior da tela. Nessa ocasião, vamos refletir, compartilhar e avançar pontos na saúde mental, com ênfase em crianças e adolescentes na região. Eu sou Matias, assessor da saúde mental da OPS-OMS, e vou acompanhá-los na moderação deste evento. Vai estar no canal de YouTube a gravação desse evento. Convidamos vocês a nos acompanhar durante esse tempo, fazendo perguntas que vocês podem incluir na sessão de perguntas que vocês possam ter. Escrevam a pergunta nessa sessão e não no chat, para facilitar o acesso e evitar confusões. As perguntas que não pudermos responder no evento vai ser importante para futuras atividades. Para começar, eu convido vocês a ver a mensagem em vídeo do Renato Oliveira de Souza. Bom dia a todos. Eu sou Renato Oliveira de Souza, chefe da Unidade de Saúde Mental e Substâncias da Organização Pan-Americana da Saúde. Tenho o prazer de dar as boas-vindas aos senhores ao webinário de hoje da Semana Interamericana de Saúde Mental e do Dia Mundial da Saúde: Capacitar, Conectar, Cuidar, Fortalecer a Saúde Mental de Crianças e Jovens nas Américas. Lamento não ter podido estar com os senhores hoje. No momento, estou na Organização dos Estados Americanos participando de atividades comemorativas da primeira Semana Interamericana de Saúde Mental, que este ano tem como foco a importância da saúde mental de crianças e jovens na nossa região. Mas gostaria de começar expressando meu sincero agradecimento aos nossos colaboradores que tornaram esse evento possível: a Organização dos Estados Americanos, o Centro Colaborador da OPAS-OMS para Desenvolvimento de Serviços, Treinamento e Pesquisa em Saúde Mental da Universidade do Chile, o Grupo de Jovens pela Saúde e a Unidade de Curso da Vida da OPAS. A parceria e o compromisso dos senhores com o avanço da saúde mental de crianças e adolescentes em nossa região são profundamente valorizados. O Dia Mundial da Saúde Mental é um momento global para refletir, aumentar a conscientização e mobilizar ações. Este ano, a OPAS está comemorando a Semana Interamericana de Saúde Mental pela primeira vez e usando essa plataforma para destacar uma questão urgente e frequentemente negligenciada: a saúde mental de crianças e adolescentes nas Américas. A infância e a adolescência são fases críticas para a saúde mental. As experiências durante esses anos de formação moldam não apenas o bem-estar imediato, mas também a saúde e as trajetórias de vida ao longo prazo. No entanto, os desafios de saúde mental entre os jovens são generalizados e estão crescendo. Em nossa região, a depressão e a ansiedade estão entre as 5 principais causas de anos vividos com incapacidade na adolescência. O suicídio é a terceira principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos de idade. O uso de álcool e outras drogas psicoativas estão afetando cada vez mais as populações mais jovens, interferindo no desenvolvimento emocional e neuronal dos adolescentes, contribuindo assim para transtornos de saúde mental, lesões intencionais e não intencionais e vulnerabilidade social. Apesar da importância da saúde mental precoce, continuamos a ver lacunas significativas no atendimento na nossa região. Mais da metade das crianças e adolescentes com problemas graves de saúde mental não recebem o tratamento de que precisam. De acordo com a mais recente
Atlas de Saúde Mental, a disponibilidade de serviços de internação em ambulatórios para jovens é significativamente menor do que para adultos e o número de provedores especializados é quase 10 vezes maior. Na área de transtornos relacionados ao uso de álcool e drogas, a lacuna de tratamento ainda maior. Como a maioria dos serviços é projetada para adultos e permanece inacessível para os jovens, precisamos fazer melhor. Todo jovem tem o direito de receber atendimento de saúde mental em sua comunidade. Fortalecer os serviços baseados na comunidade, investir na prevenção e promover a saúde mental desde os primeiros estágios da vida são passos essenciais. Isso inclui a integração de saúde mental nas escolas, na atenção primária e nas organizações de jovens, além de garantir que os serviços sejam baseados em equidade, direitos humanos e evidências. O webinar de hoje é uma oportunidade de promover ações em todos os setores, formuladores de políticas, tomadores de decisões, acadêmicos, parceiros e defensores. Ouviremos mais dados sobre a situação regional da saúde mental de crianças e adolescentes na atenção primária e exploraremos o caminho a seguir, incluindo ferramentas a serem implementadas pelos países. Isso inclui ferramentas de avaliação rápida para a atenção primária e o lançamento do novo curso virtual da OPAS, melhorando a saúde mental de crianças e adolescentes na atenção primária. Aguardo com especial expectativa as percepções e experiências que serão compartilhadas pelos membros do Youth for Health, Muito da OPAS e o obrigada, impulso doutora coletivo que Oliveira, por criaremos juntos. essa Muito obrigado. mensagem. A seguir, vamos conhecer o panorama geral sobre os serviços de saúde mental para crianças e adolescentes na atenção primária, junto com uma ferramenta de avaliação rápida que pode ser muito útil para todos vocês. Maria Sol nos acompanha, ela é psicóloga da Escola de Saúde Pública da Universidade do Chile, é colaborador da OMS para Saúde Mental, dirigido por Olga. Maria Scholl, Buenas a palavra é tardes a todos sua. y todas. Boa tarde a Un todos e gusto estar aquí todas. Eu estou acompañando muito este feliz de evento estar aqui regional acompanhando tan vocês nesse relevante. evento regional A tão continuación relevante. voy A a seguir, eu compartir lo que he vou traído compartilhar o que eu y trouxe voy a compartir la pantalla. e eu vou Me dicen compartilhar si está a ok. tela. Digam se está ok. Um, Se ve bien, Sol, si puedes Perfecto. Se vê bem, mas ah, bueno, perfeito. me voy a Obrigada. referir Eu mi vou idea es compartir con falar, ustedes a ideia é tres compartilhar com puntos. vocês três Una que pontos tiene que hoje. ver Um é que con tem la relação magnitud e com a importancia de magnitude e la carga de la importância enfermedad da en carga niñas, da niños y doença em adolescentes en nuestra meninas, región. meninos e adolescentes na nossa região. Algunos datos Alguns preliminares sobre dados recursos humanos y preliminares sobre servicios en el recursos país humanos e a serviços no partir de un país, a análisis partir de uma del Atlas de análise Salud Mental do Atlas de Saúde 2024 Mental de y finalmente un 2024 e, trabajo finalmente, um que trabalho desarrollamos que en el centro desenvolvemos colaborador no Centro de Colaborador la Escuela de Salud da Escola de Pública, Saúde que Pública, es un que é um instrumento para evaluar instrumento para servicios, avaliar prácticas serviços e de atención de práticas de salud mental atenção de en esta saúde población mental en nessa APS. população em APS. Bueno, lo primero O que vemos aquí son primeiro que nós cifras vemos aqui sobre são la carga de la cifras enfermedad sobre a mental. carga da A doença VAD. A mental. VAD significa años de vida ajustados por A discapacidad VAD siga y es un anos de indicador vida ajustados importante para que podamos pela cuantificar deficiência, é um carga global indicador de una enfermedad. importante para En este caso, quantificar a carga de uma enfermedades doença. Nesse caso, mentales en doenças población mentais em infanto-juvenil. população Esta infanto-juvenil. cifra, como ustedes pueden ver, Essas cifras, desde el como año vocês podem ver, 1990 são de representaba 1990, 3,73% apresentava de la carga total de 3,73% da enfermedades carga y aumentó a total de doenças e aumentou para 10,57% en el año 10,57% 2021. no ano 2021. En 3 décadas, Em esto 3 décadas, significado isso un aumento significou um alarmante aumento del alarmante. porcentaje de A porcentagem de 183% 183% a un corresponde incremento a um relativo aumento observado. relativo observado. Lo que vemos aquí O que es que vemos durante este aqui periodo de é que durante tiempo, esse período de en tempo, primer lugar, em primeiro aumentaron los lugar, trastornos de aumentaram ansiedad os en varones transtornos de un ansiedade 40%, em
meninos versus un e adolescentes 48% de em mujeres en el año 48% e nas mulheres no ano 2021. 2021. En segundo lugar, Em segundo presentamos lugar, lo que fueron los trastornos apresentamos o depresivos que que foram os tuvieron un transtornos aumento de depressão que tiveram porcentual um en aumento percentual 85% em en mujeres 85% em y mulheres e 69% en varones 69% em en homens 2021. em 2021. Finalmente, observamos que los Finalmente, trastornos observamos que os alimentarios transtornos solo aumentaron un alimentares 11% en aumentaram mujeres 11% em y en mulheres varones no e em hubo homens não ningún houve aumento. nenhum aumento. Eh, Tenemos aquí que prestar, ¿no Temos es aqui cierto?, especial que atención prestar uma a la especial presentación de atenção diferencias de à género, ¿no es apresentação de cierto?, diferenças de en estos gênero trastornos. nesses transtornos. Observamos, ¿no es cierto?, que los trastornos de Observamos que os ansiedad aumentaron transtornos de para ambos ansiedade sexos. aumentaram para ambos Además, sexos. sabemos que este Além aumento disso, sabemos que generalmente esse aumento comienza a edad geralmente temprana. começa Para los trastornos depresivos en precocemente. Para os adolescentes, transtornos depressivos em mujeres, adolescentes, hubo una mulheres, diferencia grande houve uma diferença y que se da grande e principalmente en que edades entre ocorre 15 a principalmente 19 na años idade de y entre 15 además e se 19 anos asocian a otros e se problemas de associa a salud outros problemas de mental saúde y mental comorbilidad. e En el comorbidades. caso de los No trastornos caso dos transtornos alimentarios, como bien alimentares, vimos, como si bien el vimos, cambio se porcentual bem es teve menor, uma no mudança deja de ser un percentual aumento menor, y não deixa de además ser um se aumento. acentúa Além disso, se especialmente acentua en especialmente grupos de edad em entre los grupos de 12 y idade 14 entre años. 12 e 14 anos. Ante este panorama, la salud Diante mental desse de los panorama, a niños, saúde niñas y mental de adolescentes meninas, requiere meninos e atención, adolescentes recursos y necessita de empatía. atenção, recursos e Sabemos que en empatia. términos de Sabemos que em carga de cada enfermedad, eh, cada significa, VAD cada VAD evitado significa, significa un año cada VAD de evitado vida significa um saludable ano de ganado. vida saudável ganho. Bueno, en consideración Bom, de em estos datos, consideração desses voy dados, a considerando presentar esses alguna dados, eu vou información, apresentar ¿no alguma es cierto?, informação relevada del Atlas de Salud relevante Mental del do Atlas 2024. de Saúde Mental ¿Y de con qué nos hemos 2024. encontrado? Nos E hemos com o que encontrado, encontramos? ¿no es cierto?, en Encontramos este que cuadro, con com cantidad esse de quadro, com países que quantidade de reportan que países tienen que un plan, una relatam que têm estrategia um de plano ou salud uma mental estratégia de saúde mental por subregiones. por Si sub-regiões. bien Se observamos bem un número bajo de observamos reporte um para número baixo 2024, de eh, consideremos que ya en el relatos para Atlas del 2024, 2020 consideramos no hubo Atlas un 2020, porcentaje houve de uma 60% de porcentagem de países en nuestra 60% región de países da que nossa tenían un região plan o que estrategia tinham um integrada. plano ou estratégia Los desafíos integrada. tienen que ver Os más bien con desafios têm brechas de relação implementación, com lacunas de financiamiento, implementação, integración y financiamento, evaluación de integração e los servicios. avaliação dos serviços. En relación, ¿no es cierto?, Em a relação aos recursos recursos para la atención de serviços este grupo para a en atenção nuestra deste región, grupo na nossa região, encontramos, por ejemplo, a encontramos, por nivel de exemplo, servicios, no âmbito de que 18 serviços, países que reportaron 18 que tenían países un relataram que servicio de tinham um internación de salud serviço mental, de ya internação fuera de en saúde mental, una institución psiquiátrica o un que hospital numa general. instituição 19 psiquiátrica, países hospital reportaron que geral, tenían servicios 19 ambulatorios de salud mental en relataram que teriam hospitales, serviços 14 ambulatórios de que saúde tenían mental nos centros de salud hospitais, mental 14 que tinham comunitarios centros de saúde mental y 6 que comunitários tenían e 6 que residencias tinham comunitarias residências en salud comunitárias mental. em saúde En mental. cuanto a disposición Em de relação à centros hospitalarios, disposição de centros y de hospitalares servicios, e se serviços, reportó se en este relatou atlas neste un Atlas 1,13 centros hospitalarios 1,3 por centros 100.000 habitantes hospitalares por 100 de mil población habitantes de infanto-juvenil. população Asimismo, infanto-juvenil. Além a nivel disso, global, no se âmbito cuenta global, la región se aproximadamente contabiliza na con região 11 camas por 100.000 aproximadamente 11 habitantes. leitos por 100 Y mil habitantes. además E, hubo além disso, un houve 84 uma série admisiones de en hospitales 84 admissões em por problemas hospitais de por salud mental problemas en de la saúde población mental na infanto-juvenil. população infanto-juvenil.
en relación al Em recurso relação humano aos recursos global de la humanos región, lo que se globais puede da observar região, o acá que son pode se observar aqui tasas são reportadas por taxas subregión. relatadas Entonces sobre a tenemos, por sub-região. Então, ejemplo, que temos, por exemplo, que entre 1 y entre 1 e 7.51 recursos 7,51 humanos recursos por humanos 100.000 por 100 habitantes, mil ¿no es cierto?, habitantes, tenemos en la temos región na del região Caribe do Caribe 6, en América Latina 6, Central na América 3, Latina y en América del Central Sur 3 e na 3, América do Sul en 3. América Latina Tropical Na 1. América Latina Tropical 1, Esto significa que esos isso son países que significa han que esses são reportado ese países que total de relataram recursos o humanos total de por recursos 100.000 humanos habitantes. por 100 mil Vemos habitantes. que el total Vemos que entre o 18 y total 21 entre 18 e es 21 lo menor, é o solamente registrando menor, un país en el somente Caribe y registrando um otro en país América no Latina Caribe e Central, outro na América sin Latina tener Central, información sem del ter resto de informação regiones y do países. resto de regiões e países. Entonces, Então, podemos advertir, ¿no es cierto?, que podemos si bien observar tenemos que, avances embora en nuestra tenhamos región, avanços na nossa y sobre região, todo e considerando, ¿no es cierto?, principalmente el desarrollo de los planes o considerando o estrategias desenvolvimento que de hay planos e entre estratégias que 2020 y existem 2024, entre 2020 e no deja, ¿no es 2024, cierto?, de não existir deixam de cobertura existir insuficiente de servicios uma cobertura y pérdida de insuficiente de serviços, regionales, falta de disparidades regionais, profesionales falta de profissionais especializados y la especializados necesidad e a de que estos necessidade de planes que esses y planos estrategias sean e específicos. estratégias sejam Por tanto, específicos. esto da lugar, ¿no Portanto, es cierto?, a fortalecer isso el dá primer nivel lugar de a atención, fortalecer o primeiro la nível de integración de los atenção, a servicios integração dos y el desarrollo serviços y e o fortalecimiento de registros y desenvolvimento e sistemas fortalecimento de de registros e información. sistemas de informação. Bueno, y Bom, finalmente, en e relación con finalmente, em estas relação a priorizaciones, essas priorizações, nosotros en el Centro nós, Colaborador, no Centro con Colaborador OMS de Salud Mental, da instalado aquí OMS en la Escuela de OPE, Salud OPAS de Pública, Saúde Mental, aqui da de la Escola de Universidad Saúde de Chile, Pública da venimos Universidade trabajando do en el Chile, desarrollo de un estamos instrumento trabalhando para no evaluar la desenvolvimento de um implementación de instrumento servicios y prácticas de para atención avaliar a en implementação de salud mental serviços e en práticas esta de atenção e población. saúde mental nessa população. ¿Para qué sirve Para este que serve instrumento? esse Este instrumento instrumento? está Esse pensado para instrumento está diagnosticar pensado para capacidades actuales en diagnosticar los as centros de capacidades atención atuais primaria no Centro de de Atenção salud Primária en la entrega de de servicios saúde e de na salud entrega de mental. serviços de saúde Su mental. propósito es generar Seu un perfil propósito é gerar um detallado de la perfil implementación de detalhado da prácticas y implementação de servicios práticas en e el centro serviços que permite no centro que identificar permita identificar fortalezas y fortalezas debilidades. e Lo que ustedes fragilidades. observan a la derecha es Vocês, un o que recuadro que observam presenta à direita cuatro é um grandes quadro que dimensiones apresenta que quatro abarca este grandes instrumento. dimensões que abrange esse La primera tiene que instrumento. A ver con el primeira enfoque de derechos tem y protección relação com integral, abordagem de la direitos e segunda tiene que ver con proteção integral, a enfoques segunda transversales com en la atención, abordagens la tercera transversais, tiene que ver con a la integración terceira y é la a calidad integração e de la qualidade da atención, y atenção, la última con e a la última com a organización y organização e financiamiento de financiamento los servicios. desses serviços. Para llegar a esta, Para digamos, chegar a definición, se essa realizaron una serie de definição, foi pasos feita uma que série de tuviesen que ver con passos hacer revisión de que literatura en el tema, foi feita a revisão da hacer una literatura no validación de tema, foi contenido con feita uma expertos avaliação do y conteúdo com cuestionario, especialistas y finalmente e, hacer una validación finalmente, foi semántica. feita uma Y ahora avaliação estamos en una semântica. E fase agora pronta estamos a numa realizar un fase piloto aquí en para Chile fazer um piloto aqui para no este Chile para programa. testar. Lo que ustedes observan O que acá vocês es que observam es aqui una foto, é ¿no es que cierto?, é de uma un foto, pantallazo de lo que es la é primera parte, un uma, ejemplo. uma Este tela do que é a instrumento primeira cuenta parte, con é um 72 exemplo. ítems y Esse instrumento conta com permite 72 valorar, itens ¿no e es cierto?, permite su contenido en avaliar una escala o Likert conteúdo numa de 4 escala puntos, de que 4 lo que pontos, que fundamentalmente precisa es fundamentalmente información sobre especifica la informação implementación sobre a de un implementação servicio y de um una práctica serviço e en uma ese centro prática nesse puntual y centro concreto. pontual e concreto. Entonces, Então, aquí la aqui idea es que a ideia é el que instrumento o se piensa tanto instrumento como un aporte seja pensado como uma global contribuição y por global áreas e por específicas. áreas Aquí están las 4 específicas. Aqui dimensiones que estão as ustedes 4 recién las dimensões mencioné.
que eu se mencionei puede obtener tanto un anteriormente, se pode porcentaje de obter lo que ha tanto sido la uma implementación porcentagem do que como foi a un nivel de implementação, implementación. com um El nível de nivel de implementação. implementación O se nível va a de ver reflejado a través de implementação un é semáforo refletido que por puede um entregarnos información para la semáforo que acción. pode entregar ¿En qué informação para a consiste? ação. Em que Consiste consiste? en que Consiste em que un resultado que um arroje verde resultado tiene que ver con que un dê nivel verde óptimo de tem relação implementación com um y nível el amarillo alto, es más bom bien de un nivel de implementação. O implementación de amarelo servicios y é prácticas um que nível de presenta implementação que brechas apresenta que hay que atender lacunas y el que, rojo que es têm que un ser, nivel de têm que ser implementación atendidas, e por vermelho, debajo de lo um esperado y nível que de requiere implementação prioridad abaixo do urgente. esperado e que requer Además, uma como atenção desafío urgente. aún llamado Além como la disso, como um participación de desafio, a los niños, niñas y participação adolescentes y sus de familias crianças e puede ser el adolescentes e as suas próximo paso en famílias cuanto a pode ajustar ser o esta próximo herramienta passo en para una ajustar versión essa para ferramenta usuarios. numa versão para Eso sería usuários. lo que yo traje hoy para Isso compartir con seria o que eu ustedes trouxe y muchas hoje gracias por para su compartilhar atención. com vocês. Muito obrigada pela atenção. Muchísimas gracias, Sol, por Muito compartir con nosotros obrigada, estos datos Sol, tan por relevantes compartilhar sobre la conosco situación esses dados regional tão y también relevantes sobre a presentarnos esta valiosa situação herramienta de evaluación que regional e esperemos que apresentar esté essa prontamente disponible ferramenta. para todos Esperemos los que equipos esteja que disponível están em breve para conectados hoy. todas Tenemos as cerca equipes de que estão 900 personas conectadas conectadas hoje. Temos cerca y de ahora tenemos el gusto 900 de pessoas presentar el conectadas lanzamiento del e nuevo agora curso vamos virtual de la OPS apresentar o enfocado novo curso específicamente en mejorar virtual la da salud mental de OPAS para niños, melhorar niñas a y saúde adolescentes mental en de atención primaria. crianças e adolescentes em Nos atenção presenta este primária. importante Nos recurso Carmen apresenta Martínez, asesora o regional de salud recurso Carmen mental de la Martínez, OPS. Carmen, adelante. assessora de saúde mental da OPAS. Bueno, muy buenos Bom días dia a todos. a Es realmente todos e un todas. verdadero placer É estar um hoy prazer aquí estar compartiendo hoje este aqui espacio, compartilhando celebrando esse el Día espaço Mundial de Salud Mental, do la Semana Dia Interamericana Mundial de también Saúde de Mental, a Salud Semana Mental Interamericana y também de en Saúde Mental, especial e em compartiendo especial el lanzamiento compartilhando de este o curso lançamento virtual desse Mejorando curso la Salud Mental virtual, de Niños, melhorando a Niñas y saúde mental de Adolescentes meninos, en atención meninas e primaria, que adolescentes ha sido un em atenção esfuerzo primária, de varios que años, foi um de un esforço de equipo grande vários anos de uma equipe y que grande realmente e esperamos que que pueda estar realmente esperamos que dando possa respuesta estar dando a resposta necesidades muy às importantes que acabamos de necessidades ver, muito ¿verdad? Que nos importantes que compartía acabamos de ver, Sol y que que podemos nos tener muy bien compartilhou o documentados. Sol e que Queremos podemos ter bem fortalecer en el documentado. curso la salud mental Queremos de los niños, fortalecer niñas no y curso da saúde adolescentes. mental dos meninos, meninas e En primer lugar, adolescentes. Em primeiro lugar, ¿verdad? Algo muy importante algo es muito los objetivos del importante desarrollo são os sostenible, ¿verdad? Los objetivos ODS. de En el desenvolvimento 3 hablamos de sustentáveis, garantizar os una vida ODS. sana y No promover 3, el falamos de bienestar para garantir uma todos vida y saudável e todas promover o en las bem-estar para diferentes todos e edades, y en ese todas nas sentido diferentes idades. E nesse tiene mucha sentido, relevancia el tem curso. muita relevância o curso. Hoy sabemos que Hoje los niños, niñas y sabemos que adolescentes as representan crianças e aproximadamente adolescentes representam 35% de aproximadamente la población 35% en da América Latina y população el na América Caribe. Latina e no Y Caribe. aunque suele E considerarse que ainda realmente es que costumam un ser sector de considerados la um población setor da que es população saludable, que é sabemos que las necesidades saudável, de salud mental sabemos que son suas muy necessidades de saúde frecuentemente mental são ignoradas. frequentemente ignoradas. Este conmemoración del Día Essa Mundial de la Salud comemoração do Mental Dia Mundial nos da parece Saúde una oportunidad Mental muy é uma importante para estar oportunidade muito defendiendo también el importante para compromiso de defender promover também la o salud compromisso de mental promover a saúde y el mental bienestar en e o este grupo tan bem-estar importante desse de la grupo tão población. importante da população. ¿Por qué desde la Por Organización que Panamericana de la da Salud Organização y en Pan-Americana da estrecha Saúde, colaboración em con estreita muchos otros, colaboração com muitos outros, consideramos que es necesario este consideramos que é fortalecimiento? Bueno, necessário esse los trastornos mentales fortalecimento? se Os originan a una transtornos edad mentais se temprana, ¿no? originam El numa idade precoce. 50%, la mitad de los 50%, trastornos a mentales se metade calcula dos que transtornos inician antes de los mentais 14 se años, calculam que incluso el começam antes dos 14 anos 75% e, inclusive, antes de los 25 75% años. antes dos Esto nos 25 deja anos. una visión Isso muy nos clara deixa de uma las missão necesidades muito para poder clara das abordar necessidades el para tema, ¿no? abordar A esse nivel tema. mundial, No âmbito se mundial, estima
se estima que os transtornos mentais afetam aproximadamente a 1 de cada 7 crianças e adolescentes entre os 10 e 19 anos. Outro dado importante é que a depressão é uma das principais causas de deficiência e o suicídio é a terceira causa de morte entre adolescentes entre os 15 e os 24 anos na região das Américas. Além disso, continua tendo grandes diferenças entre o número de pessoas que necessitam de atenção em saúde mental e quem realmente recebe. Vemos que são uma necessidade muito importante e que, ao mesmo tempo, temos uma lacuna muito aguda no acesso ao tratamento que se calcula que superam a 50%. O que esperamos? Qual é o propósito do curso? Proporcionar ferramentas baseadas em evidência para identificar os transtornos mentais mais prevalentes em meninos, meninas e adolescentes para a região das Américas e estabelecer planos de intervenção oportunos e que sejam adequados nos serviços de atenção primária e, portanto, em última instância, reduzir a lacuna entre esse aumento da necessidade de saúde de serviços de saúde mental e a limitada disponibilidade dos serviços. O curso se desenvolve online, é um curso de autoaprendizagem por meio da plataforma de campus virtual de saúde pública, que, como vocês sabem, são recursos que são gratuitos, disponíveis, e só tem que se registrar na plataforma. A estimativa da carga horária são de 13 horas e está composto de 10 módulos que vamos ver, e sempre tem um componente mais teórico e outro mais prático. Cada um dos módulos começa com um vídeo interativo no que vamos poder fazer algumas perguntas-chave e, a partir daí, vai se desenvolvendo o restante do módulo. Está dirigido a profissionais da saúde que não sejam especialistas em saúde mental infanto-juvenil, principalmente pessoal de atenção primária. Também pode ser trabalhadores de saúde na área de psicologia, enfermaria, enfermagem, trabalho social, medicina geral, promoção da saúde, gestão de serviços de saúde mental. Ainda que não esteja especificamente adaptado ao entorno educativo, também tem ferramentas que podem ser para isso. Evidentemente, temos que levar em conta que com o grupo de população que destinamos o curso, é a quem está orientados esses elementos didáticos, e tem que ter um pouco de cuidado nesse uso mais generalizado, porque esperamos que tenha uma base prévia. O conteúdo são 10 módulos. O primeiro são os fundamentos da saúde mental em crianças e adolescentes. O segundo, transtornos de ansiedade. O terceiro, trauma e transtorno de estresse pós-traumático. Quarto, depressão. O 5, autolesões. O sexto, transtorno devido ao uso de álcool e substâncias. 7, transtornos de desenvolvimento intelectual. Vimos que tinha uma pergunta entre as que formulavam no chat sobre perguntas e respostas, se estávamos abordando o tema da deficiência. Especificamente aqui, estamos abordando o desenvolvimento intelectual pela necessidade desse grupo. No módulo 8, transtorno por déficit de atenção e hiperatividade. O 9, transtornos do espectro autista. E o 10, o suicídio, sempre em todos os módulos, abordando as crianças e adolescentes. Em cada um desses módulos, a partir do primeiro, que seriam os fundamentos, em cada um desses mais clínicos, vamos ter todos esses capítulos dentro de cada módulo. Vamos desenvolver dados epidemiológicos para cada um desses grupos de transtorno, as definições, fatores de risco, fatores de proteção, quais são os principais sinais e sintomas, quais são os elementos que vão facilitar o diagnóstico, como podemos fazer também um diagnóstico
incorporando elementos de outros transtornos associados à abordagem, a a abordagem psicológica, vamos ter a psicoeducação, na abordagem psicológica e terapêutico, farmacológico, quais seriam os critérios de derivação, o acompanhamento, e finalizaremos com links de interesse de outros cursos, outros recursos, outros documentos e a bibliografia. ¿Qué esperamos, ¿no? Que hayan mejorado los participantes que hagan el curso, que hayan mejorado su Que capacidad. esperamos que por tenha ejemplo, para melhorado establecer una os entrevista participantes. diagnóstica Primeiro, que sea melhorar a adecuada, un capacidade, examen del uma estado entrevista mental, diagnóstica que adequada, comprenda siempre la análise perspectiva do de estado derechos, mental, que la veja a perspectiva también cultural y de género, também siempre cultural pensando e en esa gênero, também población sempre de niños, pensando niñas na y nossa adolescentes. população de Determinar meninas si e hay meninos presencia e o ausencia de un adolescentes. trastorno mental prevalente, Determinar se tem presença ou ausência de um transtorno mental prevalente na infância e adolescência, identificar os principais signos, sintomas dos principais transtornos mentais, interpretar, aplicar estratégias diagnósticas, e também chegando à abordagem, propor ações adequadas na atenção primária que permitam a intervenção precoce e aplicar estratégias adequadas para meninos, meninas e adolescentes com transtornos de saúde na atenção primária. Nos diferentes módulos, podemos ter pequeno notas para ter dentro da caixa das ferramentas para que seja mais forte. Bom, finalizando os módulos, a proposta em termos gerais é poder fazer na ordem que são os diferentes módulos, mas, porém, consideramos que quando se alguma pessoa precisar especificamente de um módulo específico, porque tem a necessidade, pode também ter um módulo que corresponder. A avaliação seria sempre no final de todos os módulos, com o questionário final de opção múltipla, como acontece na maioria dos cursos do campus virtual. E quando aprovar o curso, terá um certificado que pode também descarregar no próprio curso. Esses são os links que terão para o chat para o curso. O curso estará disponível em inglês como em espanhol. São muitos os recursos que se utilizaram, são referentes dos principais, mas tem muitos outros que se utilizaram. Bom, para fechar, gostaria dar um reconhecimento muito especial a uma grande equipe que esteve trabalhando nesse curso por muito tempo. Falamos que iniciamos no 2021 e acho que não vai dar para falar de todos, mas quero reconhecer o trabalho de Germán Casas, Cristina Vivara, Caterina Molek, Leslie Extra, Martínez Irarrázaval, Chiara Servilli, sua equipe, nossa equipe da OMS, de comunicação, essa equipe de tanto colaboradores de campos virtuais, saúde pública e tantos outros colegas da organização como de fora que fizeram possível esse trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada, Carmen, por fazer esse curso que precisou do apoio de muitas pessoas, muita equipe, e sem dúvida será uma ferramenta fundamental para fortalecer as capacidades das equipes de atenção primária na nossa região. Passamos a uma das partes mais importantes do webinar. Vamos ouvir diretamente as vozes das pessoas que vivem essa experiência em primeira pessoa. Temos um painel integrado por integrantes do Grupo Juventude pela Saúde, que compartilhará suas perspectivas sobre educação e saúde mental em jovens. Será por Mafer Fino, da Colômbia, com a participação de Milagros Martínez, de Paraguai, e Cash Archer, das Bahamas.
suas vozes, suas experiências, não só importantes, mas essenciais para transformar os sistemas de políticas e práticas em saúde mental. Hola, buenos Mafer. días a Oi, todos y bom todas. dia a todos, todas. Gracias Bem-vindos a esse espaço especial do webinar do Dia Mundial da Saúde Mental. Como falou Matias, meu nome é Maria Fernanda Fino, sou da Colômbia, faço parte do grupo Juventude pela Saúde da OPAS. E vamos falar das nossas experiências como jovens, como foi falado sobre a saúde mental, especialmente como promover e prever problemas que afetam a todos nós. Como falei, já conheci meu nome, tenho 24 anos, eu sou médico da Colômbia e desde esse trabalho como parte da comunidade da saúde, participei em diferentes campanhas públicas para reduzir o estigma e fortalecer a rede de apoio nas instituições nas quais eu trabalhei durante esse ano que saí da universidade e também como estudante. Dentro dos meus hobbies, para contar um pouquinho mais, eu adoro arte, além da medicina, com a parte artística, pintura, museus. Eu amo também fomentar esse aspecto para não ficar numa parte laboral só. Gostaria de convidar as outros painelistas a se apresentar. Podemos começar com Milagros. Milagros, está por aí? Se pode contar um pouquinho de quem é você, de onde você vem. Bom dia, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui com todos vocês. Meu nome é Milagros Martínez, tenho 22 anos, estou estudando psicologia na Universidade de Paraguai. Tenho alguns anos trabalhando com jovens da minha idade, questões relacionadas à saúde mental, porque eu acho que é muito importante, não só para questões relacionadas, mas políticas públicas. Levo muito tempo com o tema. Isso é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Milagros. Por outra parte, temos outra painelista muito especial, Cash. Oi, eu sou Cash, das Bahamas. Então, eu sou líder para a Comissão de Doenças Mentais nas Bahamas e meu histórico é um pouco minha formação em psicologia e saúde mental, que é muito importante para mim, e eu realmente gosto muito de liderar essa advocacia, essa promoção da saúde mental. Eu acho que é muito importante no grupo da nossa idade analisar e não apenas ver a parte da saúde física, mas também a saúde mental, porque estão interrelacionadas. E é importante lembrar disso, em termos do que eu gosto fazer, eu gosto trabalhar, eu gosto de treinar. São atividades que eu gosto muito. Thank you, Cash. Later you Muito can share with obrigada, us Cash. your book account. Will do. Okay, well, let's dive into this Bom, conversation. é bom ter essa conversa. Podemos também ter algumas perguntas. Vamos começar com você, Cash. Quais são alguns dos desafios que as pessoas jovens enfrentam nas comunidades nas Bahamas em relação à saúde mental? Bom, eu acho que é importante ressaltar a situação atual nas Bahamas. Então, agora temos um questionário e um de 5 adolescentes nas Bahamas está contemplado o suicídio e vemos que isso é muito preocupante. Não existe um contribuinte, uma causa que contribui para isso. Há muitos fatores internos e também desafios. Então, podemos estabelecer quais são os fatores de riscos para a depressão, trabalhar com eles. Isso também sublinha de maneira positiva os fatores de proteção que devem ser implementados e também pensar
como é So o the survey found comportamento that nas while Bahamas? E segundo o 61.3% of questionário, Bahamians actually se know as where to get pessoas help, realmente only sabem about onde procurar 23% ajuda. thought that they Apenas could seek help and 33% felt comfortable pensam doing it. que So there is that poderiam se sentir disparity, there's that confortáveis gap that exists fazendo between isso. Então, knowledge isso of mostra o resources and actually conhecimento que há, accessing it. os recursos e o And acesso a esses I think recursos. those are some Eu acho challenges we've que esses são experienced in my alguns dos country. desafios que nós estamos enfrentando no meu Thank you very much, país. Cash. I think Muito obrigada, is Cash. is pretty similar to É muito every other country here in the semelhante a Americas, todos os sadly. países aqui nas But Américas, we're going to infelizmente. continue with Vamos Milagros. Would continuar you com a like to respond in English or Milagros. Spanish? Você prefere falar inglês ou espanhol? Voy a responder en español. Eu vou Ok, res- dale, entonces te pregunto, Eu responderei em teniendo en cuenta todas espanhol. las Bom, experiencias tendo em tuyas conta como todas essas joven, experiências suas como ¿qué jovem, consideras que o haga que que un você espacio considera que sienta faz que um espaço seguro se y sientas sinta-se como el apoyo en seguro este lugar e sentir o para apoio justo nesse poder lugar para exponerte que en você temas possa se relacionados con salud expressar mental? Y em si, questões bueno, esa es relacionadas como à la saúde pregunta mental. más Essa seria uma expuesta, pergunta um aparte pouco de qué consideras que complexa. pueda brindar un E espacio também o que seguro. considera que ¿Has seria o experimentado un espaço espacio seguro? seguro para Você ti, para que experimentou o puedas espaço hablar sobre seguro temas de salud para mental? poder Y en qué falar caso de questões de crees que saúde podría mental? E mejorar en sendo o estos caso, lugares, digamos, en los que se o crean que para você iguales? acha que poderia melhorar nesses Bueno, yo lugares? considero que para que un espacio sea Bom, eu seguro acho que debe haber para la que o suficiente espaço for apertura para escuchar seguro, las tem que voces de ter los abertura jóvenes, para desde ouvir as sus vozes diferentes dos jovens, desde experiencias, suas contextos y diferentes expectativas, teniendo experiências, en cuenta que considero contextos, que la expectativas. dificultad se Tendo expresa em de conta, manera acho que a diferente en cada dificuldade é persona. expressada de forma Y creo que diferente em una cada mejor pessoa. concientización sobre Acho que uma melhor información que pueda ayudar a los conscientização, jóvenes a informação que poderia identificar ajudar os cómo jovens a se y cuándo pedir identificar ayuda, a quién como e quando acudir, pedir podría ser ajuda una gran diferencia e en la a vida quem, é de uma estos jóvenes, diferença ¿verdad? grande na vida desses jovens. Además de ofrecer espacios Além de abiertos a oferecer la espaços diversidad con abertos à profesionales diversidade com capacitados para profissionais ayudar especialmente capacitados para a ajudar las minorías especialmente que as suelen ser minorias los más que normalmente vulnerables, são as mais ¿verdad? Quienes vulneráveis reciben menos ayuda. e En mi quem recebe experiencia menos personal ajuda. y Na minha en mi experiência comunidad, pessoal e na minha tanto cuando estaba trabajando con comunidade, em jóvenes y tantos anos trabalhando también en mi com espacio de jovens e estudio, também no meu espaço de considero que son estudo, factores que no acho que están são fatores que presentes não estão eh, presentes y que no he visto tanto en mi e país como ainda incluso en la não región vi no más meu país ou na rural. região. Y considero que eso hubiese hecho una, E una acho que diferencia seria en mi historia uma personal, en la teria sido historia uma de jóvenes con diferença na quienes minha história trabajo actualmente pessoal e también. na história dos Creo jovens que com un quem eu espacio trabalho, más abierto, más diverso, um con espaço programas mais de aberto, concientización que estén un diverso, poquito com más programas de conscientização que estejam diversificadas, um pouco mais especializadas, diversificados, personalizadas, podrían especializados, hacer que esos espacios de personalizados, jóvenes poderiam se fazer vuelvan esses un poco espaços de más jovens para seguros, se sentir mais seguros, abiertos y que principalmente abertos, los jóvenes sepan e dónde principalmente pueden que os acudir jovens cuando se saibam onde necesitan ayuda. podem ir em caso de precisar ajuda. Muchas gracias, Milagros. Me Muito parece obrigada, súper bueno lo que Milagros. comentas. Acho Creo que nos pudo muito haber dicho bom o mejor. que você falou. Y teniendo como con relación a lo que mencioné E, Cash e previamente de la falando de situación de las Bahamas, relação de que da que solamente falou hay Cash, una muy a poca situação da Bahamas, que proporción de tem la uma comunidad pouca joven proporção da de infantes y comunidade jóvenes de puede comenzar a acceder a crianças e servicios de jovens salud mental pode ter acesso aos y no serviços de saúde siempre mental e se não toman con el sempre valor que debería tomarse estas se dá situaciones. o valor Es importante saber, que digamos, deveria en mi essas perspectiva y situações. desde mi Acho punto de importante, vista, desde minha que perspectiva, meu ponto de ahora como vista, joven de 24 años sí agora como cuento jovem de como con 24 espacios anos, tenho donde espaços son seguros y lo siento que como são un apoyo seguros e que para sinto continuar como um hablando de apoio temas de para salud mental, continuar digamos, falando de particularmente. questões de saúde mental, Yo soy muy particularmente ansiosa eu sou muito y digamos, cuando ansiosa. estoy con mi psicóloga, Quando pues estou com es uma un lugar seguro, psicóloga, é um digamos, lugar con mis seguro, compañeros com meus cuando companheiros estaba en de. pregrado en la Bom, universidad quando eu o mis estava na profesores con los universidade, na que se faculdade, permitía meus dialogar un professores poco de também estos temas. permitiam falar um pouco Algo disso. que me gustaría también compartir Uma es coisa que gostaria de como compartilhar também la manera en la que yo he é a manejado la forma em que ansiedad durante eu estos años manejo a y ansiedade que durante ciertas esses técnicas que me anos. han servido también Algumas acá, técnicas pues que que a algunos de serviram los também por ser alguém participantes dos les puede participantes servir. Una de esas es una precisar. técnica Uma de delas é uma respiración técnica de como respiração, tal, que es la de 478, que é a que de creo que varios lo 478. conocen y si Acho no, que pues vários de vocês la conhecem. técnica 478 A consiste en que por técnica 4 segundos cuando 478 estemos é como de con 4 una segundos. crisis ansiosa, nos Quando sintamos tiver un poco alguma mal, crise de pues ansiedade, tengamos la percepción ter de que a es el fin del percepção de que mundo, é o que final do nuestro mundo, corazón por va a morir. exemplo. Lo que podemos hacer primero es O que a intentar gente pode reconectar con fazer nosotros primeiro é mismos, tentar pues para reconectar esto com son estas nós. técnicas.
Para isso são as técnicas. A primeira é de respiração, 4, 7, 8. Fala porque são 4 segundos em que a gente vai inspirar o ar, pegar o ar, 7 segundos que vamos a manter o ar e 8 que a gente vai exalar o ar. É bom repetir 4 vezes para estar cientes que estamos no tempo presente e não nas situações que o cérebro está nos colocando. Outra é da sensação serial, que é a 5, 4, 3, 2, 1, porque os 5 sentidos base todos conhecemos. Quando tiver esses momentos de ansiedade, o que podemos fazer é pensar primeiro em 5 coisas que a gente está vendo, 4 coisas que podemos tocar no momento, 3 coisas que podemos ouvir, 2 coisas que conseguimos cheirar e uma coisa que a gente pode estar com a língua. Isso é bom para parar e depois poder continuar com o nosso dia. Bem, muito obrigada por todos os seus comentários. Nós vamos continuar com a parte das recomendações. E para finalizar, eu gostaria de pedir que cada um de vocês compartilhasse uma ação que protege a saúde mental dos jovens, começando com a Cash. Claro, eu acho que uma recomendação que seria muito interessante no contexto das Bahamas seria ter um arcabouço padronizado nacional. Eu sei que em outros países tem conselhos infraescolares, mas na Bahamas, as pessoas que têm essa ação, elas normalmente trabalham com 2 trabalhos diferentes de saúde mental e a operacionalização. Então, eu acho que seria excelente, tanto para as escolas públicas quanto para as escolas particulares, que houvesse uma padronização da ação desse profissional para como ajudá-los a lidar com essas situações, como também fazer referência aos protocolos, como também encaminhar essas crianças e adolescentes para profissionais. Eu acho que seria uma excelente oportunidade de tratar com essas questões existentes de forma muito única e ter uma metodologia consolidada disponíveis para as pessoas que exercem essas funções nas escolas. Muito obrigada, Cash. Milagros, quais seriam algumas recomendações da sua parte? Eu gostaria de fazer uma recomendação aos jovens. É bom procurar por ajuda, não ficar calados. O passo mais importante e mais difícil é sempre pedir ajuda. E sempre tem pessoas que estão disponíveis para ajudar. Também os jovens, para ajudar essa voz, para aqueles que não podem se expressar, imagem de promoção de uma coisa tão importante como é a saúde mental, que realmente torna nossa realidade, desenvolver uma vida que realmente vale a pena viver. Acho que a vida é linda. E se a gente não promove isso que é tão importante, que considero que é a base de tudo, não poderemos curtir tudo que a vida tem para nós. Acho que são coisas importantes que temos que continuar lutando em espaços como esses para promover a saúde mental e conscientizar a quem precisar. Se alguém precisar ajuda, procurar por essa ajuda, porque sempre teremos alguém pronto para ajudar. Muito obrigada, Milagros. Continuando, falamos já as 2 painelistas, Milagros, Cash, falaram de 2 pontos muito importantes para os jovens e para a parte de realizar políticas, mudanças nas diferentes instituições educativas, principalmente Cash.
creo que por mi parte Acho que mencionaría por minha qué parte recomendaciones de falaria cuidar de los ambientes recomendações de dar familiares nos ambientes como para familiares, fortalecer estos temas como de para salud mental. fortalecer as questões de Lo saúde importante yo mental. creo que es O importante, entender, eu acho creo que que se ha é dicho muchísimas entender, veces, falamos y muito es disso, que la mas familia es como entender que a la família primera é comunidad como que a tú primeira conoces apenas comunidade naces, es el primer que você grupo social conhece al que apenas perteneces, nasce. entonces es É a primeira importante tener comunidade una onde gran você unión con pertence. E ellos é y tener importante una ter uma união com confianza eles e uma para poder confiança escuchar y para poder comentar ouvir, todos los problemas escutar, que puedes estar falar experimentando, ¿no? dos problemas que Es você vai importante también tener experimentando. É claro importante que cuando também ter hablamos de claro que familias quando falamos de no buscamos famílias, una perfección não, a familiar gente não procura porque uma esta no perfeição es la familiar, realidad y porque es é muy muito complejo longe da lograrlo, realidade, é sino más bien muito un vínculo difícil honesto en el consegui-lo. que Mas um los jóvenes vínculo sientan onde os jovens una sintam familia presente, uma es família decir, un sitio donde presente, los puedan escuchar, um lugar onde donde possam validen sus se emociones sin sentir juzgarlos, ouvidos, donde onde los suas padres emoções y los sejam hermanos, validadas, onde os bueno, todo el pais, círculo os irmãos, o de cercano a círculo ellos, porque pues hay diversas eh, familias, perto deles, porque puedan tem diferentes ofrecer el tipos de apoyo famílias, y possam no oferecer o apoio e soluciones, porque não muchas veces, soluções, digamos, porque muitas comprendemos la vezes adolescencia es una de las com- etapas más, pensamos na adolescência como em, uma das etapas no diría mais, difíciles, sino não una de sei las se etapas en difícil, donde mas más uma hay que das estar mais, onde mais atentos tem que a estar los cambios que atentos experimentamos como às humanos. mudanças que experimentamos Entonces, como es importante en esa humanos. etapa, en Então, é ese periodo de la importante vida, nessa etapa, nesse poder período da comunicarnos vida, bien, poder poder nos comunicar escuchar bem, poder receptivamente, ouvir como receptivamente tal, a los jóvenes, a los os adolescentes en nuestras jovens, casas, adolescentes nas que nossas tienen por casas, decir y poder o que ofrecerles eles têm a apoyo más que dizer e poder soluciones, oferecer nosso y solamente apoio. sean eso, Às que se vezes não escuchen soluções, y mas ellos só mismos ouvir fortaleciendo su autonomía e eles como personas, fortalecendo sua encontrar las autonomia como soluciones para sus propios pessoas, problemas. encontrar as Además soluções para de seus este espacio problemas. que ya Esse dije previamente, espaço que escucharlos, validar sus falei emociones, es de importante poder validar, identificar dentro de los ouvi-los, hogares validar emoções, é qué es importante ya que identificar está fallando nos en lares, que, ver se tem alguma digamos, falha. no lo está verbalizando, Se pueden talvez o jovem não evidenciar está señales de alarma falando dentro de ellos sin llegar a invadir dos su seus espacio, problemas, entonces un então poco más pode ser sinal de apáticos, como alarme e que se están talvez aislando más, hay una estão pérdida de mais interés en isolados, tem actividades que previamente ellos uma disfrutaban, perca de pues podemos interesse em ya tomar atividades que decisiones y decirles, antigamente eles hola, he notado que curtiam, estás né? perdiendo Então talvez esto, hay poder alguna forma en falar que com te pueda eles, ayudar, oi, deseas eu que notei vayamos isso, juntos tem a alguma ver forma de con ajudar, você especialistas, precisa policía, de que a así para gente alguien que pues ir piense que has junto comunicado para tus um problemas. especialista, Creo tipo que hasta el psicólogo. momento hemos Eu acho que desarrollado até hoje, até un- agora, una desenvolvimos comunicación bastante uma asertiva. Me comunicação gusta, bastante digamos, desde las assertiva, tres perspectivas, tanto en las Bahamas como en Paraguay, tanto acá en das Colombia. perspectivas Creo da Bahama, que es também muy similar la Paraguai e situación Colômbia, é en muito términos de salud parecida mental, a como situação em mencionaban al saúde inicio. mental. La Como cantidad de falaram no início, a población quantidade de infanto-juvenil que população accede a estos infanto-juvenil servicios que es acessa aos poca serviços respecto a la que de é verdad lo pouca a necesita. respeito a que a Entonces, quantidade de creo que pessoas que esta realmente conversación, precisa. este diálogo, esta Eu acho que disposición esse armado diálogo que muestra estamos lo tendo importante mostra o que es importante que é poder escuchar las voces de los poder jóvenes, ouvir as vozes dos creo, en todos jovens, los eu entornos en los que acho, nos desarrollamos. Entonces, dos es una lugares onde a invitación gente muy se clara a desenvolve. É que um todos los convite muito participantes, claro casi para que 1000 todos personas os que estamos aquí participantes, quase 1000 conectadas pessoas que estamos en aqui, diversas regiones, diversas de partes de las diferentes Américas, partes das diversos idiomas, Américas, diferentes podamos tener línguas, como después de esta charla, poderemos después de estos ter, diálogos, após nos quede a esse nosotros mismos diálogo, el deseo fique de em nós poder o desejo conectar más con de estas poder nos personas, con esta conectar mais com la essas población de los pessoas, infantes, com a de los niños, los população, adolescentes y de los jóvenes, crianças, que adolescentes, pues somos, jovens, como que usan somos bastante como muletilla el futuro de este país, el como futuro a de la base do futuro para región de las o país, Américas, para a região das darles el valor Américas. que eso É representa importante como dar o tal, valor que representam. escucharlos, darles los servicios, Ouvi-los, las dar os soluciones en serviços, torno a as salud mental. soluções em torno à saúde Me pareció bastante mental. alarmante al inicio, Eu como acho muito mencionaban que alarmante, el suicidio es la no tercera início, causa de como muerte falaram que o suicídio en é a la terceiro población motivo, a menor de causa de 18 morte na años. Entonces, população de menos de es algo 18 anos. bastante Realmente alarmante é muito que no se debe alarmante. ignorar. Não deve ser Entonces, ignorado. muchísimas gracias a todos aquí Então, por muito estar participando. obrigada a Creo que todos hubo por participar. Acho más que
relevantes llevarnos é o esto, mais de que la salud relevante que mental levamos é no que es a algo para saúde tomar a la mental ligera y es algo que não todos é, tenemos como esta não é pouca participación activa en el coisa. tema Temos que en ter todas nuestras participação ativa comunidades, no partiendo desde la tema nas familia. nossas comunidades, Pues muchas começando pela gracias a la família. audiencia Muito por unirse obrigada a pela nosotros en audiência, este por se importante unir a nós nesse evento, en este importante webinar. evento, Eh, neste webinar. and it's over to you, Matías. Matias, você tem a Muchísimas palavra. gracias, Mafe, Muito Cash y Milagro, por obrigado, compartir no Mafra, solamente la Cash, Milagro, experiencia y perspectiva, sino la honestidad, por la compartilhar não claridad só a que experiência, a tienen sentido, toda perspectiva, la mas a sabiduría que honestidade, a ustedes tienen claridade, a en relación a sabedoria que este vocês tema. têm em La relação a participación de esse tema. ustedes ha sido A inmensamente participação de vocês valiosa. Hay foi muchos muito comentarios valiosa, en tem el muitos chat comentários no chat sobre lo importante que fue sobre o este panel importante que é para ter este esse webinario. painel nesse Esto nos recuerda webinar. también por qué hacemos este trabajo. Así que E muchísimas gracias a lembra porque a ustedes por gente faz esse trabalho. Muito obrigado Ahora vocês abrimos el por a sua espacio participação. para Abrimos o preguntas y espaço respuestas agora del para público. perguntas e respostas do Entonces, les público. invito a Então, revisar la sección convido de a ver a Q y sessão A, de ¿cierto? Q&A, y escribir Q&A las preguntas. Si no lo han hecho, e vamos a dar escrever as prioridad a aquellas perguntas. Se ainda dirigidas não a los panelistas. fizeram, Pero vamos antes dar de prioridade eso, àquelas quería que são para os recordarles que la grabación painelistas. de este webinario Queria va a estar lembrar também que a disponible gravação en el canal de YouTube de la desse webinar organización estará y en no la página YouTube web del evento. da organização e na Y página web asimismo se do compartió evento. bastante, pero los enlaces al curso Se van a estar disponibles, están compartilhou disponibles en el também chat que os y links van a estão estar no disponibles chat, también en la página estarão disponíveis web del também na evento. página web Y do ahora entonces evento. invito a los Convido panelistas então os efectivamente se puedan conectar painelistas para que para possam se poder conectar, entonces pasar a la para sección poder de falar a preguntas. sessão de Algunas preguntas perguntas. algo Algumas específicas perguntas y otras são preguntas más generales. específicas, outras perguntas Creo que a lo gerais. mejor podemos Acho partir que con las talvez preguntas poderíamos más começar generales pelas y en ese 6 mais sentido gerais pedirle a Carmen que e nos pedir pudiera a comentar Carmen se pudesse sobre falar um cómo pouquinho sobre se puede acceder al curso. como A lo mejor pode recordarnos un acessar o poco curso, cómo lembrar es la forma de acceder al como é curso a forma de y acessar de o ese sentido curso. también ver E nesse cómo las sentido personas também ver como pueden as pessoas empezar a tomar este curso que ya está disponible podem por vía começar a electrónica. acessar o curso Muchas que gracias, está já Matías. disponível. Quiero Muito hacer también obrigada, un Matias. Quero reconocimiento fazer um a las colegas del reconhecimento grupo às de jóvenes colegas do grupo dos que me parece tan jovens. interesante Achei muito esa interessante charla, ¿no? esse, A essa ver, conversa. para el curso, Bom, para quien para o no haya hecho ningún curso curso, en el para campus quem não virtual de fez salud curso no campus pública, virtual de tienen que saúde pública, registrarse en el link, tem que quizás se podemos registrar también no poner el link, pero link. cuando uno Vamos accede colocar al link também que para nos quando el alguém enlace que acessa o hemos link, o enlace facilitado, hay un enlace en español y o otro en inglés, pero enlace, o también cuando link em uno va a uno espanhol, de em ellos puede inglês, pasarse mas al quando otro você idioma, no hay chega mayor até problema. pode passar para outra língua, não tem Si es la problema. primera vez, te tienes que Se for a primeira registrar en vez, el tem que se campus, entonces tienes que registrar dar no unos campus, poquitos tem datos que un dar poco uns poucos acerca de tu alguns perfil y a dados sobre partir seu de ahí perfil. puedes, E se te valida y após, puedes se acceder isso é al curso validade, sin pode ningún acessar problema. o curso Entonces, sem bueno, también problema. podemos ahora Então copiar en também el chat, podemos Ana agora lo puede hacer colocar en no un chat momento, el acceso al o campus virtual, donde acesso puedes ao ver campus muchos otros virtual, onde cursos. De pode hecho, de ver salud outros mental cursos tenemos também de saúde bastantes mental. cursos Temos muitos en el campus cursos virtual y além así pueden desses, aprovechar e otros podem recursos que aproveitar sean também útiles. outros recursos úteis. Muchas gracias, Carmen. Entonces, para Muito recordar cómo obrigado, se puede Carmen. acceder Então, al para curso lembrar y como estos acessar o recursos curso, que son gratuitos para tem toda la comunidad recursos y para toda la gratuitos región. para a comunidade Hay algunas toda e a preguntas região. más Tem específicas algumas perguntas acerca de específicas cómo se sobre presentan como se algunos problemas de apresentam salud alguns mental, por problemas de saúde ejemplo, los mental, trastornos de ansiedad por exemplo, os en transtornos las de diversas ansiedade edades, nas ¿cierto? Si es que diferentes hay algo de idades. información acerca de Tenho cómo es algo de la edad de informação sobre como presentación é a de los idade trastornos de de ansiedad en los apresentação niños, dos niñas y transtornos adolescentes. de Gracias. Sí, ah, muy bien, gracias por la nas pregunta. crianças. Muito bem, obrigado pela Apuntamos más pergunta. bien a A indicar gente que hay tenta un indicar aumento temprano que y tem um esto se aumento está dando precoce, más en está el se dando grupo en los mais no últimos grupo 5 años. dos Si bien últimos vi la 5 pregunta, anos, entre los 7 y los nos 12 años, 7 e 8 en la anos, primera etapa escolar. na Y primeira antes se puede parte na escola. manifestar a E través pode-se ver de antes através problemáticas de de trastornos de problemáticas de conducta, transtornos de que conduta, no siempre son que nem sempre diagnosticados. são Por otro lado, diagnosticados. esta agudización de Do estos outro lado, cuadros a tiene mucho que ver agudização dos con quadros tem muito a ver
com actuales fatores atuais como a questão das telas, cyberbullying, a pressão na rede respeito a parâmetros de estética, no caso das meninas, adolescentes, isso principalmente no grupo de 7 a 12 anos, nos últimos 5 anos na evolução. Muchas gracias, Sol. Es Muito muy importante obrigado, entender Sol. É que muito el importante inicio es entender que precoz, o início efectivamente. é precoce, Y sabemos realmente. de que E dependiendo sabemos que, del trastorno dependendo do o la presentación transtorno ou específica, a puede apresentação variar específica, la edad. pode Por ejemplo, variar la ansiedad por também a separación idade. florece A ansiedade por en etapas separação, por escolares exemplo, tempranas, ¿cierto? Las acontece fobias específicas cedo, as fóbias también entre los específicas 7 y los 10 também entre os años. En 7 e cambio, los 10 trastornos de anos. ansiedad social sabemos que es Mas un assim, poco más os tardío transtornos de y suele ansiedade ser en la sociais são adolescencia temprana, depois, desde los e são 13 años, adolescência 11, precoce 13 desde os años. 13 anos, 11, 13 Y anos. tenemos el trastorno de ansiedad E generalizado temos os desde los 11 transtornos años aproximadamente. desde os Entonces, 11 anos pueden haber também. diferencias en la Então, pode presentación, ter como diferença comentaba na Sol, apresentação, y eso como puede ser falou a importante Sol. para los equipos que trabajan E é importante isso con para as la equipes que población, trabalham com ¿cierto? a Consultante população, con población clínica. com Ahora população tenemos una clínica. pregunta interesante para Temos uma pergunta nuestros expertos interessante para preexperientes, nossos ¿cierto? El grupo de expertos em jóvenes. experiências, os grupos La de pregunta es, jovens. ¿cómo A ayudamos a los pergunta é adultos como cuidadores a superar el levamos prejuicio de os la brecha adultos generacional? cuidadores Y le para hacemos la pregunta a passar o ustedes porque prejuízo probablemente es algo da que ustedes brecha han vivido en carne geracional. propia, ¿cierto? E No perguntamos a solamente los vocês porque cuidadores, vocês sino com que certeza eventualmente viveram em personas que carne trabajan en própria. las escuelas Não u só otros cuidadores, mas adultos pessoas que del mundo trabalham em adulto, escolas, que adultos tenemos sin duda que prejuicios temos de la sem brecha dúvida um generacional. prejuízo da ¿Cómo piensan brecha ustedes que podríamos superar esos prejuicios? ¿Cómo generacional. piensan que Vocês nosotros acham que a gente podríamos poderia superar o mejorar prejuízo? Como poderíamos nuestra actitud melhorar frente nossa a los problemas de salud atitude mental à en jóvenes y frente, adolescentes? diante dos problemas de saúde mental nos adolescentes? Gracias, Matías. Si quieres, Obrigada, empiezo yo. No sé Matias. si mis Posso compañeras me começar? Não sei apoyan se minhas companheiras podem me desde apoiar acá. Por mi depois parte, yo com a creo que perspectiva de algo que se cada puede uma. trabajar para Eu acho que uma romper esa coisa que brecha pode se generacional, trabalhar algo para que yo hago, digamos, con quebrar mis papás, a brecha geracional, que eu es vejo com meus pais, los por educo, exemplo, ¿sí? eu educo Les eles. digo, cuando hacen un Eu comentario falo que no quando me fazem parece um que se comentário que eu aproxima acho en que términos de salud não mental, está, digamos, normalmente ellos que não é son un positivo em poco termos de saúde reacios mental, a eles la são um parte de ir pouquinho, a psicología o eso, que pues es algo que ah, yo sí realizo. que não acreditam muito nos Entonces les psicólogos. digo amablemente como que hayan Então, alguna quando eles manera falam alguma de coisa, eu comunicarse, falo a eles que su comentario no amavelmente que está esse não é a aportando como forma de tal para el de se crecimiento. comunicar e que seu O sea, comentário não los hago entrar en ajuda razón o crescimento. de Tento alguna ajudar manera eles a amable. entrar em Ellos al razão de uma forma inicio han tenido amável. como conflicto con No eso, início pero tiveram luego alguns van conflitos com entendiendo isso, mas que eles por medio de la estão comunicación que atendendo através da están comunicação actuando de una manera errónea, e que pues no es la adecuada como estão para agindo de uma forma tener la errada. comunicación E asertiva para ter a conmigo, que pues soy comunicação su hija, assertiva pues comigo, que ya sou somos, sua filha, digamos, en términos ya precisam, desconocidos, em termos de principalmente de evitar el pessoas conflicto. Yo não creo conhecidas, que é de evitar o evitar el conflicto conflito. y Eu llegar a acho un acuerdo con ellos que y evitar o colocarlo conflito, falar com en eles, posturas colocar em personales, digamos, su posturas merced y yo pessoais. eso, pero Para colóquese mim en el lugar de esa persona. serve Su a merced parte ahí de se tenía una colocar nos infancia pés da outra distinta, pessoa. una Tiveram juventud uma infância distinta, diferente, uma pero juventude actualmente hay diferente, otros mas atualmente estresores tem outros que los jóvenes de pues, fatores que principios os del siglo jovens do século que nacieron XXI después del 2000 que experimentan, nasceram que la após o población 2000 anterior no, experimenta, que a no tuvo que população pasar. anterior não Entonces, teve, como para contemplar todo el tão aspecto como para global. pensar no aspecto global. Muchas gracias, Mafe. La verdad que Muito es obrigada, fundamental Mafer, y es é algo que sin fundamental, duda realmente é uma los coisa adultos que, tenemos que seguir sem aprendiendo. dúvida, os adultos No sé si temos que Cash o continuar Milagros aprendendo. tienen Não sei algún se otro a Cash comentario. Milagros tem algum outro comentário. Sí, me gustaría aportar también de que Sim, eu creo que gostaria esa de falar actitud de também que apertura essa por parte atitude de de los abertura adultos, por esto parte que, dos de la adultos, gente que sea de otra das generación, pessoas de outras es sumamente gerações, importante. Creo é que va más muito allá de importante. Eu solamente acho que ponerse vai en el lugar além de só se de colocar los nos jóvenes, pés sino también dos entender que vivimos jovens, no contextos lugar dos tan jovens, mas diferentes que es entender casi que vivemos em imposible contextos tão saber por lo diferentes que que é quase estamos impossível pasando. saber o que a gente está Nosotros ya passando. crecimos con las redes Nós sociales, que crescimos es un já com as redes contexto sociais, sumamente que é um diferente. contexto muito La salud diferente. mental, A saúde los conflictos mental, os relacionados se mueven conflitos de manera diferente. relacionados, Así que creo eh, que justamente tão entender de que son diferentes, e contextos tan justamente entender que diferentes que são uno puede contextos tão entender lo que diferentes es que vivir
ou não en una, pode en una entender o que generación é que no les viver numa pertenece. geração que não pertence. Entonces considero que E esa acho apertura que essa es lo que abertura ayudaría a que los é o que jóvenes se sientamos ajudaria que seguros también de os jovens se compartir nuestras sentir experiencias, así como seguros también para compartilhar ofrecer nossas este experiências tipo e de também espacios oferecer en los que equipes de, escuchemos esse tipo de las espaços experiencias de onde a los gente possa jóvenes, ouvir a experiência dos jovens, no solamente para otras não generaciones, sino só para para los outras jóvenes, gerações, mas para que outros vean que no son jovens, solos, que eh, se puede salir de ciertos lugares, de que que pode ser sair de alguns concientizarse más que lugares nada. para se conscientizar. Gracias, Milagro. Cash. E eu queria adicionar que eu acho que é importante também ressaltar, a comunicação é muito importante. Eu acho que vivemos nesse mundo agora onde estamos tão conectados com os nossos celulares, as mídias, é muito que se compartilha, que se gosta, mas não há muito de falar uns com os outros. Eu acho que quando temos conflito, é importante falar sobre as coisas, e é importante, às vezes, não apenas de ser branco ou preto, mas também se colocar do lado do outro e ver outra perspectiva, comunicar a outro contexto. E às vezes é mais fácil resolver alguns problemas desse jeito. E eu acho que outros panelistas também já falaram sobre pontos importantes, como se colocar no local no lugar do outro. E às vezes as pessoas reagem da forma como normalmente reagem. E eu acho que é importante que saber também que nem todos somos perfeitos, mas devemos levar todos esses aspectos em comunicação. Somos seres humanos, temos problemas, algumas vezes de saúde mental, e temos que prestar atenção a como reagimos com os outros, considerar todos esses aspectos e tentar entender o outro em relação aos conflitos quando eles surgem. Que conselhos mais importantes, certo? Que E nós conceitos agradecemos muito, importantes, porque nos nós ajuda agradecemos a muito, porque reflexionar, nos a ajuda a seguir pensando refletir, a e a continuar comunicarnos pensando melhor, que é algo que e incluímos no a nos tema del día comunicarmos de hoy, melhor, conectar em forma adequada. Sabemos que a se veces conectar estamos de maneira hiperconectados adequada. Às por vezes estamos redes hiper sociales y de otro conectados por tipo, redes pero sociais nos e falta outros conectar tipos, o mas mejor de não la calidad de estamos la conexión. conectados. Y en ese Não sentido, temos uma el mensaje de qualidade da ustedes es conexão. Essa mensagem de tremendamente vocês é clarificador. muito Tenemos importante. algunas otras preguntas, Temos algunas de algumas ellas outras algo perguntas, técnicas, algumas delas pero bueno, técnicas, tenemos que considerarlas un mas poco. temos que considerá-las um pouco. Una de ellas tiene que ver, por Uma ejemplo, delas tem si en el módulo relação, se de no capacidad módulo intelectual de incluimos, capacidade digamos, intelectual, la SIG, incluímos que es, as, digamos, a una SIG, que é evaluación específica de análisis uma funcional y relação contextual, específica de para análise comentarle que funcional e efectivamente contextual, para en ese comunicar módulo que se nesse incluyó módulo se para el incluiu diagnóstico categoría para 11 y o 11, diagnóstico que de es la categoria clasificación internacional de enfermedades de la OMS, que doenças da establece OMS, el que concepto de estabelece capacidad intelectual y su a severidad capacidade y evalúa intelectual el e a sua coeficiente intelectual, severidade comportamiento e apto y las agrega o necesidades de apoyo. Y coeficiente la CIF se agrega intelectual e principalmente necessidade de para el apoio. E a análisis SIG funcional y serve para contextual, análise funcional con e consideraciones sobre el modelo contextual, com biopsicosocial, considerações la interacción entre la com o persona y el modelo entorno, las barreras y biosocial, facilitadores de modificación. os Es a importante carreiras, entonces os que ambas facilitadores. É importante áreas, que ¿cierto?, puedan ambas ser áreas evaluadas possam y se ser usen mutuamente avaliadas para e poder se traducir el usem para diagnóstico en poder intervenciones que traduzir son os significativas diagnósticos, as y intervenções que positivas. forem Los significativas e invito entonces a inclusivas. revisar ese módulo E dentro del ao curso. revisar esse Hay módulo otras preguntas dentro que do no curso. Outra son tan pergunta técnicas desde el punto de que vista não é clínico, tão sino más bien técnica de um ponto técnicas de desde el vista punto de vista de clínico, política mas pública. Y eso em puede ser termos de política interesante. pública, e pode ser Invito acá a interessante. Carmen a E que eu nos pudiera convido a comentar Carmen que acerca comente de una pregunta sobre essa sobre cuáles son los pergunta, elementos o sobre condiciones que quais un são os país elementos e pudiera condições que um país implementar pode para priorizar implementar para efectivamente la salud priorizar mental para a niñas, saúde niñas y mental para adolescentes a un crianças e nivel nacional. Es adolescentes una pregunta no que âmbito probablemente nacional. Uma pergunta que podría abarcar, provavelmente digamos, todo el webinario, pero seguro que Carmen nos puede poderia, ayudar con poderíamos algunas ficar orientaciones todo o sobre cómo webinar priorizar com ela, a mas nivel de política pode dar pública algumas la salud orientações como mental de niñas, priorizar niñas y no âmbito adolescentes. de Carmen. política pública a Bueno, saúde muchas mental gracias. de crianças e Efectivamente, voy a adolescentes. intentar dar algunos elementos, pero Muito además, obrigada. Eu vou dar alguns Matías, tú mismo seguro que elementos. después puedes complementar Matias, eu acho que y você otros pode colegas. complementar e Yo outras quizás colegas empezaría por também. algo importante que es la É algo colaboración y la importante é a apropiación colaboração e a intersectorial. apropriação Yo creo intersetorial. que
Eu acredito que sempre em saúde mental, há muito tempo que falamos da importância da intersetorialidade, no caso especificamente da população de crianças e adolescentes, eu acho que é especialmente importante porque quando vemos todo o necessário que tem que colocar em andamento no setor saúde, se não está sendo feito ao mesmo tempo, junto com o setor de educação e com, inclusive com proteção social, poderíamos falar de outros, mas para ver os mais relevantes, ficaríamos sempre em déficit se estamos abordando de algum desses ângulos. Nesse sentido, para começar, no âmbito de política pública, é levar em conta se estamos querendo priorizar, temos que colocar realmente em alto o que estamos abordando, em evidência o que estamos abordando. Sabemos que é um tema que não estamos falando realmente, que se desconhece em grande medida. Então, é certo que se considera que é uma população que é saudável e que, portanto, está se minimizando o risco de saúde mental. E, portanto, trabalhar nessa sensibilização, conscientizar a população, mas também a determinados grupos de profissionais, que podem ser os profissionais da saúde, mas também outros de educação, etc., para que se entendam as necessidades e também falemos de maneira simples, que é o que acontece muitas vezes aos profissionais, para que se possa entender o que estamos falando. As colegas Maria Fernanda, Cássio e Milagros também falavam da importância de falar abertamente, de sempre vai ter alguém que vamos poder compartilhar e ajudar. Isso pode parecer algo muito longe das políticas públicas. Na verdade, se a política pública tem claro isso, tem muito que nos países, nas províncias, na região, podemos fazer para incentivar que se possa fazer esse trabalho de poder conectar com pessoas e, como sempre, de poder identificar os problemas e as necessidades que têm acesso real a serviço, seja no nível primário e no especializado, quando for necessário. Muito obrigada, Carmen. Isso nos faz lembrar que quando falamos de saúde mental de crianças e adolescentes, continuamos falando de saúde mental e quando todos os déficits e a situação que encontramos no âmbito de políticas públicas e política governamental na região. Então, nesse sentido, quando falamos de melhorar o acesso a serviços e financiamentos, é muito importante. Sabemos que menos de 2% do orçamento de saúde é dedicado à saúde mental, habitualmente nos países da região. E quando falamos de saúde mental de crianças e adolescentes, a porcentagem é ainda menor. Eu não sei se melhorar o financiamento dos recursos é algo fundamental, é uma base que podem incluir, por exemplo, saúde mental infanto-juvenil. Também falamos hoje, e parte do espírito de ter esse curso é melhorar os recursos humanos, porque temos limitações dos recursos humanos e isso vai nessa direção, mas eu não devemos melhorar a formação de profissionais que se dediquem à saúde infanto-adolescente, mas também de profissionais de saúde em geral. Vamos lembrar que, em linha geral, inclui o módulo a criança e os adolescentes. Nesse sentido, pode ser uma fonte para começar. A infraestrutura também é importante, mas principalmente queríamos detalhar esse tema nessa população. A abordagem em promoção e prevenção é fundamental, que tenha resiliência desde idades precoces. Tem várias outras considerações. Vamos aproveitar que está a Sol conosco. Não sei se tem alguma consideração que possa ajudar a política pública, a consideração dos governos para melhorar a saúde mental infanto-juvenil. Eu acho fundamental essa última que você mencionou, que tem relação com as estratégias de promoção. E também algo que
Alguém acerca de la perguntou integración del sobre a integração do salud y setor educación. saúde Me e parece que educação. eso es Eu un acho que área essa é pendiente, ¿no uma es cierto?, área acerca de esfuerzos y pendente, diálogos que entre temos las que comunidades fazer um educativas esforço e ter y diálogo entre as los comunidades centros de educativas e salud os en las centros de comunidades. saúde, Y como e dije, como expresé eh, muy sucintamente foi en dito la muito presentación, sucintamente, nosotros podemos ver, ¿no es nós cierto?, que podemos hay una ver serie de que há recursos, de uma série servicios, de pero falta recursos, de aún más serviços, todo lo que mas sea a nivel falta primario, de instalación de tudo que tem recursos relação com o a nível nivel primário. primario. Y eso no solamente E isso não significa, ¿no es cierto?, somente ir a instalar un significa centro, instalar um proveer recursos centro, dar especializados, sino recursos también empezar a especializados, pensar, ¿no es cierto?, mas também começar a en pensar apoyos, em por apoios, ejemplo, con por promotores exemplo, com comunitarios, promotores con personas no comunitários, com expertas, pessoas ¿no es não cierto?, especialistas, desarrollar red y desenvolver alianzas redes e en el territorio. alianças nos territórios. Fortalecer espacios, ¿no es cierto?, que Fortalecer tengan que ver espaços con que tenham diálogo, relação como com también decían diálogo e, como el grupo de dizia o jóvenes, grupo ¿no? de jovens, Cuánto hace falta esto, ¿no? quanto Porque como faz se falta vive con isso, muchísima como soledad. se Nuestras vive com juventudes hoy as experimentan juventude de mucha hoje soledad, experimenta muita a pesar de solidão, esta paradoja a- de la apesar desse comunicación. Entonces, paradoxo da por ese lado, comunicação. creo que Então, por tenemos esse que pensar, lado, eu ¿no? acho Ir hacia la que comunidad, temos que ir pensar, allí desde los ir gobiernos, ¿no es à cierto? Enfocar comunidade con e focar políticas com integradas, ¿no? En políticas los territorios integradas nos y con territórios diferentes e com servicios, ¿no? diferentes Cultura, serviços, educación, cultura, deporte, educação, eso, esporte. É isso, Matías y Muchas audiencia. gracias, Matias. Sol, por los comentarios, sin duda, que hablamos de la intersectorialidad, la Muito promoción obrigado y pelos prevención, comentários. ¿no es cierto?, de los Falamos problemas da de salud mental. intersetorialidade, También promoção otro elemento de que problemas de sabemos saúde que es mental. importante es Outro la elemento que sabemos participación que é importante é juvenil, a la participação participación juvenil de los jóvenes, de los dos niños, de las niñas jovens, das en la política crianças, pública. meninos, meninas na Entonces, política hemos tenido la pública. suerte de tener Então, tivemos jóvenes a del Consejo sorte de Asesor, ter jovens do, jóvenes por la salud, que a lo jovens mejor do ellos nos Conselho pueden Assessor, comentar jovens da saúde. cómo se Talvez pueden elas crear espacios de podem falar participación como genuina, podemos cómo se criar puede espaços de reconocer la participação, experiencia de como ustedes, reconhecer a cómo se experiência de puede vocês, mejorar los espacios de como melhorar os participación espaços de de jóvenes participação de en la política jovens pública. No sé si nas tienen políticas algunas públicas. ideas Não sei se vocês têm al algumas equipo de jóvenes ideias. o si que A hay equipe algunos de jovens, comentarios que puedan hacer. eu sei que Gracias. tem alguns comentários. Hola, creo que Cash está más Oi, entendida acho en el que tema, Caixa que está a está vir mais desse personalmente tema porque envuelta en esta pessoalmente está situación. Sin envolvida embargo, va a ser na situação, brevemente. Creo mas que pues lo que puedo queria dar uma observar resposta en cuanto breve a ya que temas a de gente pode políticas en ver torno a la sobre salud mental como, políticas como ao redor da tarea, saúde mental. creería que principalmente Eu acho que es principalmente teniendo é a otro expositor joven, tendo ¿sí? outro Creo que entre jóvenes painelista la jovem. comunicación Acho se que entre da de jovens manera más a efectiva comunicação se dá de y forma esa mais gente puede efetiva. comprender los problemas de Alguém que primera pode mano, entender de os los cuales problemas de va primeira mão, dos a ampliar, quais digamos, en instituciones educativas serão como ampliadas em en instituições diversas zonas educativas, como residenciales. diferentes Entonces, áreas creería que principalmente residenciais. sería eso, como Acho que dentro de las principalmente diversas seria isso, como como dentro partes del Estado, das poder partes conseguir do a una de las Estado, facilitadores jóvenes que ter sea quien se facilitadores encargue como tal de jovens esta área. carregados da área. Gracias, Mafe Cash. Obrigada, Mafer Cash. Yeah, so this is a very important issue. I think it's critical that we have young people involved in creating policy, especially policy that directly Essa é affects uma questão them importantíssima and e speaks to their absolutamente realities, essencial right? envolver os But jovens how na do we go criação de about this? políticas Fortunately, I've que had the envolvam a opportunity realidade to work on delas. public health policy No momento, simply ainda because não it is tivemos my a job, but oportunidade por how aqui de does the trabalhar everyday nas teenager políticas get públicas involved? I think we voltadas para os need jovens. to make these E precisamos processes nos more perguntar como é que accessible. um adolescente So pode se envolver. Minha at the resposta é highest que levels where we essas have our atividades ministers precisam or ser mais our technical teams acessíveis. when we work on No policy, nível em que I temos think os including ministros a e young logo abaixo person as in equipes policy técnicos, development at the outset eu is acho something que a that should inclusão de be jovens considered. no When, desenho dessas whatever políticas policy I do, especially deveria with ser public health uma policy, but it would be great to consideração. have that Isso seria young excelente voice that para can as speak to políticas issues that públicas. adolescents experience as it Ouvir relates to essas health, vozes that can provide jovens falando recommendations, de that can experiências que contextualize os things
adultos não entendem exatamente, dando um contexto, dando exemplos. Eu acho que é uma perspectiva muito bacana dentro desse processo. Desenhar políticas é muito importante, mas a inclusão de adolescentes também é absolutamente essencial, e não apenas dizer para os adolescentes, essas são as coisas que nós queremos fazer para vocês. Ouvir a opinião desse público sobre o que é importante para eles, o que os impacta, o que eles querem em termos de política pública, é essencial. A perspectiva deles pode ajudar a desenvolver políticas públicas de saúde mais sustentáveis, focadas e importantes. Muito obrigada pelos comentários, especialmente para os adultos também entenderem a importância da escuta dos jovens desde o início e não apenas como recipientes. É importante que eles participem em todo o processo de desenho de Muito política. obrigado a todos pelas suas perguntas. Temos ainda algumas perguntas, comentários, mas não será possível por causa de tempo responder a todas elas. Se tem uma pergunta que achamos importante, há pouco comemoramos o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Tem uma pergunta sobre como podemos prever suicídio em adolescentes. Convido vocês a poder ver a série de webinars que estamos fazendo sobre suicídio, porque muitos deles podemos ver alguns elementos e falarei. Primeiro, a questão de promoção e prevenção universal é muito importante. Viver a vida, que é um pacote de intervenções para a política pública e prevenção de suicídio, inclui programas da vida como pilar fundamental para permitir o desenvolvimento de capacidades em adolescentes que possam afrontar situações difíceis, gestão de emoções e resolução de conflitos. Nesse sentido, convido vocês a poder desenvolver programas nas escolas ou em etapas escolares, que onde melhor funcionam e se implementam esses programas de prevenção para que os jovens possam ter melhores ferramentas para enfrentar situações difíceis durante a adolescência. Também convido vocês, toda a informação da página, o Hatem, por exemplo, que é ajudando os adolescentes a prosperar. Um pacote de intervenção que inclui, que a gente fez junto com a Unicef, que foi um grande colaborador em todos os temas de infância e adolescência, que pode ter recomendações específicas para a promoção de saúde mental de adolescentes em qualquer país da região. Também sabemos que a detenção precoce na prevenção de suicídio é importante. Nesse sentido, capacitar professores, pessoal de saúde, treinadores de deporte, pessoas com acesso direto às pessoas jovens, que possam identificar sinais de alerta, é muito importante. Como colocaram no chat, o isolamento social, mas também as expressões de desesperança. Comentários sobre querer morrer são alertas que têm que nos mobilizar, e sabemos que hoje falar sobre suicídio não aumenta a probabilidade de morrer por suicídio, mas pelo contrário, aumenta a possibilidade de receber ajuda para prever o suicídio. Falamos também de estigmas, falamos também sobre as restrições de meios letais, como acesso à medicação, mas também atenção e apoio entre pares é muito importante. Animo então vocês a ver a série de webinars que temos sobre prevenção de suicídio. Os temas foram muito relevantes, lamentavelmente estamos perto do final. Gostaria de reconhecer que tivemos a oportunidade de ouvir experiências realmente inspiradoras que mostram não só a necessidade de fortalecer os serviços de saúde mental para crianças, meninos, meninas, adolescentes, mas também que é possível de fazer, apesar das dificuldades e estatísticas que temos. Porém, vemos que tem experiências valiosas, tem países que estão conseguindo fazer, e nesse sentido, convidamos os países e territórios da região e a cada um de nós fazer a nossa parte na saúde mental, de
meninos, meninas hacer que e sea adolescentes también e una fazer que prioridad seja regional. também uma Esto prioridade significa regional. implementar programas que Isso estén quer dizer integrados y implementar basados en programas que sejam evidencia, integrados que e incluya baseados na fomento de evidência, habilidades sociales y emocionales, fomentar habilidades capacitar a los sociais, trabajadores de salud para capacitar os identificar y trabalhadores de manejar saúde para condiciones de salud mental en identificar e atención primaria, manejar garantizar que las escuelas y ferramentas, comunidades ofrezcan garantir que as apoyo escolas e psicosocial comunidades y desarrollen ofereçam habilidades claves para la vida, entre otras ajuda e cosas. La habilidades salud chaves mental para a vida, a de saúde niños, niñas mental y de crianças, adolescentes es meninos, una meninas e prioridad urgente adolescentes. Isso é que uma requiere prioridade acción urgente que inmediata requer de y ação estoy seguro que imediata. juntos, E tenho a todos los certeza que que nos juntos, conectamos todos y que todos nos los que podemos conectamos, influir en todos que nuestros lugares de podemos trabajo, influenciar podemos fortalecer los nos servicios nossos de salud lugares de mental, trabalho, podemos integrarlos en la fortalecer atención primaria os serviços, y hacer integrá-los una na atención atenção basada en primária e derechos, fazer uma centrada en la atenção persona baseada em y con un direitos, enfoque de centrada na pessoa e recuperación. com um enfoque de recuperação. Sabemos que la transformación no es fácil y Sabemos que tampoco a es transformação imposible. não é fácil, Y ahí mas creo que não é tenemos como impossível. región E acho que aí temos como la região experiencia de a haber sido experiência novedosos de y esta es un área ser que podemos demostrar cómo inovadores se e é hacen uma las área cosas. que podemos mostrar Revisen el como nuevo é que as curso en el coisas campus devem ser virtual feitas. de la Dê uma OPS. olhada no Se curso dejó virtual da OPAS. el enlace para que lo puedan revisar. Colocamos o Visiten link nuestra para página que web, vocês possam la página web visitar a de la nossa campaña del Día página, Mundial de la Salud Mental. a Y página da campanha participen y sigan participando en do las Dia Mundial actividades de la da Semana Saúde Interamericana de la Salud Mental, Mental, também na Semana da incluido el taller Saúde regional que vamos a hacer Mental, mañana, jueves 9 de octubre, também organizado por la o webinar OEA. que teremos Y amanhã, manténganse organizado al pela tanto OEA. de la serie de webinarios que estamos E fiquem desarrollando a lo atentos largo de na este série de año. webinar que estamos fazendo nesse ano. El más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes por haber participado Agradeço en a el cada um webinario de de hoy, vocês, sinceramente, por participar especialmente y no webinar de profundamente a todos hoje, los que participaron especialmente todos que directamente, al participaram doctor diretamente, Oliveira o por su Dr. mensaje Oliveira, pela inspirador, sua Sol mensagem por compartir el panorama inspirador, só regional por y las compartilhar o herramientas de panorama regional e evaluación, as ferramentas de Carmen avaliação, por e presentarnos el nuevo Carmen por curso nos virtual, apresentar o novo al curso equipo virtual, de Ciclo Vital a liderado equipe por do Sonia Ciclo Vital Café, asesora liderado por regional de Souja salud Café, adolescente, y especialmente Mafe, Cash, e especialmente Milagros, Mafer Cash, por recordarnos la Milagros, importancia de por nos centrar nuestro lembrar da trabajo en las importância de centrar personas y nosso sus trabalho experiencias nas reales. pessoas e suas También quiero experiências agradecer al equipo que hizo reais. posible este evento, a todo Agradecer el a equipo de equipe que fez comunicaciones, possível Arancha o Cayón y a evento, Mercedes Mi Gloria, a comunicações, todo el equipo Arancha, administrativo, Mercedes, Glória, a especialmente a equipe Ivana administrativa, Alba, Anita especialmente Joana Serrano, Alva, y a nuestros Anita consultores, Serrano, en especial a Catalina e Ortuza nosso y todos los consultório, consultores especialmente que con Catalina la dedicación y Orcusa, trabajo e os hicieron que este consultores que com evento dedicação fuera e trabalho posible. fizeram que esse evento fosse Gracias por possível. acompañarnos y Muito hasta la próxima. obrigado por nos acompanhar e até a próxima.